horas. Contrate na loja ou aplicativo. Boa noite. 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região vão julgar o recurso na defesa do ex-presidente Lula, condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Os argumentos da defesa e da acusação, o rito do julgamento e como Porto Alegre se preparou para a quarta-feira, 24 de janeiro, você vê agora, aqui no Jornal da Globo. Nesta quarta-feira, poucas pessoas vão poder passar pelo bloqueio feito pela polícia e entrar no tribunal. E mais, o Conselho de Administração da Caixa destitui 3 dos 4 vice-presidentes afastados. As investigações sobre a queda de um helicóptero que prestava serviço para a TV Globo no Recife. E o São Paulo na final da Copinha. Porto Alegre está movimentada por conta do julgamento do recurso do ex-presidente Lula no caso do Triplex. O próprio ex-presidente foi agora à noite à capital do Rio Grande do Sul para participar de uma manifestação. A segurança no entorno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi reforçada. Homens da Polícia Militar e da Força Nacional vão passar a noite aqui. O esquema deve ser mantido até o final do julgamento nesta quarta-feira. Ao todo, 3.000 pessoas foram convocadas. O quarteirão inteiro do TRF-4 está bloqueado e o expediente foi suspenso nos prédios que ficam nas proximidades. 22 linhas de ônibus mudaram o itinerário. O espaço aéreo também está fechado. Apenas aeronaves das forças de segurança podem sobrevoar a região. A corporação está articulada com todos os seus meios de viatura, aeronave, embarcações, para dar tranquilidade ao TRF-4 de cumprir a sua missão constitucional. O ex-presidente Lula chegou no início da noite a Porto Alegre. Ele participou de um comício na Esquina Democrática. Segundo a organização, participaram 70.000 pessoas, entre militantes de partidos políticos, CUT, MST e movimentos populares. Ao lado da ex-presidente Dilma, no alto do carro de som, Lula agradeceu aos apoiadores e disse que é inocente. Eu não vou falar do meu processo. Não vou falar da justiça. Primeiro, porque eu tenho advogados competentes que já provaram a minha inocência. Segundo, porque eu acredito que aqueles que vão votar deverão se ater aos autos do processo e não às convicções políticas de cada um. A 5 quilômetros dali, no Parque Moinhos de Vento, manifestantes contra o ex-presidente se reuniram para pedir a condenação de Lula. Segundo a organização, foram 500 pessoas. No fim da noite, os manifestantes a favor de Lula fizeram uma caminhada para retornar ao acampamento do MST e da Via Campesina, montado na beira do Guaíba. Aqui no anfiteatro, a previsão é que uma vigília avance à madrugada. A concentração neste ponto continua até o julgamento, que começa amanhã, às 8h30 da manhã. E veja agora como vai ser o rito da sessão de amanhã. O ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O recurso da defesa do ex-presidente vai ser julgado pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nesta quarta-feira, poucas pessoas vão poder passar pelo bloqueio feito pela polícia e entrar no tribunal. Apenas funcionários diretamente ligados ao julgamento, réus e advogados, além de jornalistas cadastrados. Ao todo são quase 300 que vêm do Brasil e de mais 11 países. A sessão está marcada para começar às 8h30 da manhã com a abertura do presidente da turma, desembargador Leandro Paulsen. Depois, o relator do caso, o desembargador João Pedro Gebran Neto, faz a leitura de seu relatório. Então será a vez do procurador do Ministério Público Federal, Maurício Guerum. Ele vai ter meia hora para falar das acusações. Na sequência, os advogados vão ter 15 minutos cada um para fazer a defesa dos réus.
Só depois disso é que os desembargadores vão votar. Quem começa é João Pedro Gebran Neto, seguido de Leandro Paulsen, que é o revisor do processo. E, por último, o desembargador Victor Laus. Eles podem absolver o ex-presidente, manter a sentença do juiz Sérgio Moro, diminuir ou aumentar as penas. Também recorreram da sentença de condenação o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o ex-diretor da área internacional da empreiteira, Agenor Franklin Medeiros. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, foi absolvido pelo juiz Sérgio Moro, mas entrou com recurso para deixar de constar como réu no processo. O Ministério Público, por outro lado, quer o aumento da pena do ex-presidente Lula e recorreu das absolvições de 3 ex-executivos da OAS, Paulo Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Ori Ionamini. O primeiro recurso, depois da decisão, é feito ao próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E existe também a possibilidade de um dos desembargadores pedir vista, que é um tempo a mais para analisar o processo. Nesse caso, a decisão ficaria para outra sessão. 16 meses separam a denúncia do Ministério Público do julgamento do recurso da defesa de Lula amanhã, em Porto Alegre. Os detalhes desse processo estão na reportagem de Wilson Kirsch. A força-tarefa da Lava Jato afirma que a construtora OAS pagou propina a Lula por meio da reserva e reforma do triplex nesse prédio em Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo o Ministério Público, o dinheiro veio de um caixa geral de propina ligado a 3 contratos da OAS com a Petrobras. O condomínio onde fica o apartamento foi lançado em 2003 pela Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários. A defesa diz que, na época, Dona Marisa Letícia comprou uma cota de participação no condomínio. A cooperativa entrou em crise e, em 2009, repassou a obra para a construtora OAS. Em fevereiro de 2014, o então presidente da OAS, Léo Pinheiro, apresentou o apartamento triplex a Lula e à ex-primeira-dama. Lula virou réu nesse processo em 20 de setembro de 2016 e em 12 de julho do ano passado foi condenado a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Na sentença, o juiz Sérgio Moro analisou documentos, perícias, notas fiscais, depoimentos de testemunhas e de delatores. Moro lembrou que a instalação de um elevador privativo e a compra de eletrodomésticos para o triplex são características de reforma personalizada para atender a cliente específico. O juiz citou perícias feitas em documentos apreendidos no apartamento de Lula, com rasuras na identificação da unidade habitacional e na palavra triplex. Moro escreveu: desde o início havia intenção oculta de aquisição do apartamento 174A, que tornou-se posteriormente o apartamento 164A triplex. Entre as dezenas de depoimentos analisados, um dos principais foi o de Léo Pinheiro, que está preso. Ele é réu na ação e por isso prestou depoimento. O Ministério Público afirma que esse apartamento, esse triplex, não teria sido colocado à venda jamais pela OAS. Nunca foi colocado à venda pela OAS. Desde lá de 2009. Desde 2009. Eu tinha uma orientação para não colocar à venda, que pertenceria à família do presidente. O ex-presidente e a família dele pagou algum valor desde 2009, 2010, relativamente a esse apartamento, de uma forma... Não. Lula foi o último a ser ouvido nesse processo e negou as acusações. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. O juiz Moro concluiu que do montante da propina acertada no acerto da corrupção, cerca de R$2 milhões, consubstanciado na diferença entre o pago e o preço do apartamento triplex e no custo das reformas, foram destinados como vantagem indevida ao ex-presidente Lula. Os advogados de Lula recorreram à segunda instância em Porto Alegre, pedindo a absolvição do ex-presidente. O recurso tem 5 pontos principais. O primeiro argumento da defesa é que os valores usados para a reserva, construção e reforma do triplex não vieram dos 3 contratos da OAS com a Petrobras. Os advogados citam o próprio Sérgio Moro, que, ao responder um dos questionamentos da defesa sobre a sentença, escreveu: esse juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Os advogados dizem que isso afasta a competência do juízo para processar
e julgar o feito. No segundo argumento, os advogados de Lula afirmam que Moro negou pedidos de perícias, impedindo a produção de provas. A defesa queria saber, por exemplo, a origem do dinheiro usado na obra do condomínio onde fica o triplex. Os advogados afirmam que nos crimes de lavagem de dinheiro, a principal ferramenta para sua apuração é a rastreabilidade dos valores. No terceiro ponto, a defesa alega que a acusação julgada por Moro não é a mesma apresentada na denúncia do MPF. Segundo a defesa, Lula foi acusado de ser proprietário do triplex, mas foi condenado por ter recebido a oferta do apartamento. No quarto item, os advogados questionam a condenação de Lula por corrupção passiva, sem que fosse apontada qualquer vantagem indevida, solicitada ou recebida por ele em razão do cargo de presidente. Segundo os advogados, sem identificar um ato de ofício como causa da suposta vantagem indevida, o juiz teve que recorrer a atos de ofício indeterminados. No último argumento, os advogados alegam que Sérgio Moro usa como única base real para a condenação a narrativa isolada do co-réu Léo Pinheiro, acerca de um fantasioso Caixa Geral de Propinas e a afirmada compensação com os valores relativos à aquisição e reforma. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul apresentou ao TRF4 um parecer sobre o caso. O procurador Maurício Gueron, que atua junto ao tribunal, defendeu a sentença do juiz Sérgio Moro e rebateu os 5 pontos apresentados pelos advogados de Lula. O procurador afirmou que a defesa do ex-presidente faz uma interpretação equivocada da sentença e que o juiz Sérgio Moro concluiu o mesmo que estava na denúncia, que o recebimento do triplex está intrinsecamente relacionado ao recebimento de propinas dos contratos oriundos da Petrobras. O MPF afirma ainda que o juiz Sérgio Moro não diz na sentença que os valores obtidos pela OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento de vantagem indevida ao ex-presidente. De acordo com o procurador, o argumento da defesa em nada servirá para demonstrar que o imóvel não pertencia ao réu, pois o que a denúncia afirma é o recebimento do apartamento como parte da propina destinada ao ex-presidente Lula, e não que o apartamento foi construído com valores oriundos deste ou daquele contrato. Em conversas com jornalistas, a acusação dá como exemplos diversos casos envolvendo outras empresas que pagaram propina para a obtenção de contratos da Petrobras, mas com dinheiro próprio, muitas vezes em contas no exterior, e não com dinheiro que receberiam do contrato. Por fim, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul pede o aumento da pena para Lula. Nas alegações ao TRF4, os advogados de Lula fizeram 11 pedidos, entre eles a nulidade do processo, a absolvição do ex-presidente e o reconhecimento da prescrição dos crimes. E em caso de nova condenação, querem que Lula recorra em liberdade. O TRF4 já afirmou que, mesmo condenado, o ex-presidente só poderá ser preso depois que todos os recursos forem julgados em Porto Alegre. E hoje foi dia de manifestações nas principais cidades brasileiras. Grupos contra e a favor do ex-presidente Lula saíram às ruas. Em frente à sede da Justiça Federal de Belo Horizonte, o movimento Vem Pra Rua fez uma manifestação em apoio à Operação Lava Jato. Os manifestantes levaram faixas contra o comunismo, a favor da ética e em homenagem ao juiz Sérgio Moro. Na Praça Afonso Arinos, no centro, o ato a favor de Lula foi promovido pelo Partido dos Trabalhadores. Os participantes tinham faixas contra a reforma da Previdência. Depois, seguiram em passeata pelo centro da cidade. Em São Paulo, a manifestação do movimento Vem Pra Rua foi na Avenida Paulista e pediu a condenação do ex-presidente. Nas faixas, a defesa da justiça. Por volta das 8h30 da noite, os manifestantes se dispersaram. A uma quadra dali, em frente ao Tribunal Federal de São Paulo, os defensores do ex-presidente montaram um acampamento. Eles devem permanecer no local até o julgamento desta quarta-feira. No Guarujá, litoral paulista, em frente ao prédio do triplex, um grupo pediu a prisão do ex-presidente Lula. Em Curitiba, o grupo Vem Pra Rua organizou uma manifestação de apoio à Lava Jato em frente ao prédio da Justiça Federal do Paraná, onde trabalha o juiz Sérgio Moro.
A 4 quilômetros dali, a Frente Brasil Popular fez uma vigília de apoio ao ex-presidente Lula. Os manifestantes levaram para o centro da capital paranaense o boneco de um juiz e música. E na orla de Maceió, o Movimento Brasil organizou uma carreata para defender a Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. Eles querem a condenação do ex-presidente Lula. Os apoiadores do ex-presidente montaram um acampamento no centro da capital alagoana. Eles ficarão lá até amanhã aguardando o julgamento. Vestidos de verde e amarelo, integrantes do movimento Vem Pra Rua se reuniram agora à noite na Avenida Boa Viagem, no Recife, para pedir a prisão do ex-presidente Lula. Simpatizantes do ex-presidente estão fazendo uma vigília em frente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife. Em Salvador, o ato em defesa de Lula foi em frente ao Fórum Rui Barbosa, no centro da capital, com representantes de centrais sindicais, estudantes e partidos políticos. No Rio, o movimento Vem Pra Rua se concentrou na Avenida Atlântica, em Copacabana, e fez uma caminhada em direção ao Leme. A pista junto à praia foi interditada. E como ficaram os mercados, como reagiram os mercados hoje na véspera do julgamento do recurso do ex-presidente Lula? Assunto para o nosso comentarista Carlos Alberto Sardenberg. Boa noite, Sardenberg. Boa noite, Tramontina. O que você tem para contar para a gente? Olha, se a gente fosse procurar uma resposta simples, a gente diria, o que aconteceu hoje? Bolsa caiu e dólar subiu. Sinais de estresse, de nervosismo, etc. Mas eu acho que nessas circunstâncias a gente sempre tem que olhar num período mais longo, né? O julgamento, por exemplo, marcado para amanhã, está marcado há muito tempo. Então, por exemplo, olha o que aconteceu nesses últimos 30 dias com a Bolsa. Ela saiu de 75 mil pontos no dia 26 de dezembro. E ali, caiu hoje, né? Caiu hoje, uma queda até expressiva, 1,2, mas você tem até explicações. A Vale, ações da Vale caíram, ações de siderúrgicas caíram por razões internacionais, que não tem nada a ver com as circunstâncias políticas, mas se repare que há um sinal aqui, claro, digamos, de equilíbrio e de um sinal de bolsa em alta, aliás, acompanhando o mundo todo. A mesma coisa em relação ao dólar. Tem uma queda ali, uma alta ali, né? Uhum. Mas se você reparar, a gente começou, virou o ano com na faixa dos 3,30 e nós estamos caminhando muito tempo abaixo dos 3,24. É um dólar muito comportado, muito tranquilo, que aliás ajuda a inflação aqui. Então o que a gente pode dizer? Houve uma certa tensão, um certo nervosismo, mas o ambiente geral é tranquilo, ninguém está prevendo nenhuma catástrofe, nem temendo isso. Hoje também foi divulgado um índice de inflação, IPCA 15. Exatamente. E veio muito legal, quer dizer, o índice acelerou, né, em relação a dezembro, mas para você ter uma ideia, o índice de janeiro desse ano é o segundo janeiro mais baixo desde que existe a moeda, o real. Portanto, é significativo. Né? Juntando esses três quadros, todos esses dados que você apresentou, Sardenberg, que cenário você registra para o dia de hoje, na véspera de um dia tão importante? Olha, a situação da economia parece bem equilibrada. O que nós temos aqui hoje, com essa inflação de 3% em 12 meses, é um sinal claro de que este ano não vai ter problema com a inflação. Ela deve subir um pouco, terminar o ano perto de 4%, mas 4% de inflação para nós está mais que bom, né? O dólar está comportado, isso significa que a inflação pode ficar comportada também. E, sobretudo, com esse equilíbrio, a taxa de juros, quase certamente a gente pode dizer que vai voltar a cair, a taxa de juros fixada pelo Banco Central. O mundo ajudando, a gente pode dizer que, a menos de uma catástrofe, que eu acho improvável no meio político, a economia segue tranquila, segue mais ou menos arrumada, ou seja, o nosso maior problema continua sendo o rombo das contas públicas. É isso que vai afetar se a economia vai andar mais ou menos. Obrigado, Sardenberg. Muito boa noite. Boa noite. O julgamento do recurso de Lula é o tema de Arnaldo Jabor. O Brasil não são nossas florestas, cachoeiras e belezas tropicais. O Brasil é uma região interna de nossas cabeças. O Brasil somos nós. Por isso, nós é que estamos mudando. Durante os últimos anos, vivemos trancos e barrancos, sustos, medos, houve de tudo. E isso criou a sensação
de que tudo tinha ficado muito complicado e impossível de entender. Antes, considerávamos o país um óbvio ululante, bem de um lado, o mal do outro, o erro de um lado, o acerto do outro. Vivíamos com anestesia, mas sem cirurgia. Se antes falávamos, estamos à beira do abismo, agora caímos num abismo em que teríamos de cair necessariamente. Um abismo bom. Isso porque aprendemos muito nos últimos anos. Não importa qual será o resultado amanhã. Temos de celebrar porque estamos vivendo um momento histórico fundamental. As instituições estão funcionando e também porque ficamos muito mais cultos. Estamos compreendendo muito mais sobre o país e sobre nós. A complexidade nos faz mais maduros. Dói, mas não há parto sem dor. Ainda hoje aqui no Jornal da Globo, o São Paulo na final da Copinha. E já no próximo bloco você vai ver a destituição de 3 dos 4 vice-presidentes afastados da Caixa Econômica. Com moderação. Esse ano novo agora eu falei que ia ficar zen, mas esse ano é muito difícil. Aqui, ó, Iesa, minha irmã ligando pra falar que tá sem dinheiro pra pagar IPTU e IPVA. Iesa, entra no aplicativo do Banco do Brasil e pega o crédito. Não sabe mexer o que, Iesa? Pra entrar no aplicativo pra mandar nude, você sabe. Pra pagar conta, faz a louca. Aí, Iesa, deixa eu te ligar o telefone na tua cara que eu tô zen. Xi, o quê, garoto? Eu, hein? Que a silêncio vai pra casa. Organize as contas e fique com tudo em dia com as melhores soluções de crédito do Banco do Brasil. Pensando bem, tá. Para deixar nossa cidade mais bonita, a Prefeitura passou a atuar em 3 frentes. Trabalho, trabalho e trabalho. As áreas verdes, canteiros e monumentos foram revitalizados e mais de 400 praças já foram adotadas. É trabalho todo dia pela cidade inteira, inclusive nos fins de semana. Além disso, São Paulo está ganhando o maior programa de recapeamento de sua história, o Asfalto Novo. A Prefeitura trabalhou e vai trabalhar ainda mais. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Hoje, depois do Jornal da Globo, Supergirl. Em seguida, o Corujão começa voando para o amor. Logo depois, o Corujão continua com o filme Sentimento de Culpa. No Seleção Globo Repórter, Califórnia, a capital mundial do cinema. E às 4h30, antes do Hora 1. Se há uma coisa que deixa os paulistanos orgulhosos, é falar da gastronomia. Antena Paulista Especial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu impor tarifas a produtos importados e recebeu críticas de vários países. Quem tem as informações é o correspondente Jorge Pontual, que está ao vivo em Nova York. Boa noite, Pontual. Qual é o impacto desta medida? Boa noite, Tramontina. Olha, o efeito para os países atingidos por essas tarifas será pequeno. Na verdade, é um tiro no pé, como acontece em geral com medidas protecionistas. Economistas preveem que as tarifas impostas por Trump terão um custo alto para os trabalhadores americanos, com a perda de mais de 26 mil postos de trabalho. Trump impôs uma tarifa de 30% sobre a importação de painéis solares. Isso a pretexto de proteger 2 empresas que fabricam esses painéis nos Estados Unidos. Mas os americanos fazem apenas 10% dos painéis que são instalados nesse país. O resto é importado. Resultado: a tarifa vai encarecer muito a energia solar, que é um dos setores que mais crescem na economia americana. Com os preços mais altos, menos consumidores vão comprar energia solar. Milhares de americanos que trabalham na instalação desses painéis vão perder seus empregos. A China e a Coreia do Sul, que dominam esse mercado no mundo, protestaram contra a tarifa e disseram que vão recorrer à Organização Mundial do Comércio. Só que a OMC, em casos anteriores, julgou contra medidas protecionistas dos Estados Unidos. A Casa Branca avisa que mais medidas como essa vêm por aí. Elas contarão pontos para Trump entre seus eleitores, mas vão custar empregos, aumentar os preços
e podem ser altamente prejudiciais para a economia americana. O nacionalismo populista é o seu próprio pior inimigo, Tramontina. Obrigado, Pontual. E Donald Trump nem chegou a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. E as medidas protecionistas impostas por ele já receberam muitas críticas. Donald Trump só discursa em Davos na sexta-feira, mas em várias cidades suíças só dá ele. Manifestantes foram às ruas em Lausanne, Friburgo, Zurique e Genebra. Como vivemos num mundo globalizado, é claro que se protestarmos aqui, podemos ter um impacto também no exterior, disse esse estudante. Houve protesto até em Davos, apesar de as autoridades locais terem proibido manifestações, alegando o caos provocado pela neve. Neste primeiro dia, a atriz Cate Blanchett, embaixadora da boa vontade da Agência da ONU para Refugiados, foi às lágrimas ao lembrar a história de uma família síria que precisou fugir da guerra. Logo na sessão de abertura da 48ª edição do Fórum Econômico Mundial, o primeiro-ministro indiano deu uma alfinetada no presidente Trump ao criticar o protecionismo do mercado interno americano. É preciso que o senso de competitividade entre as principais nações do mundo não crie um muro entre elas, disse Narendra Modi. Há 4 anos, o Fórum Econômico Mundial não assiste a um pronunciamento de um presidente brasileiro. Nesta quarta-feira, Michel Temer vai romper esse silêncio. Antes de chegar aos Alpes suíços, o presidente ressaltou o objetivo dele aqui em Davos. Nossa esperança aqui é que os investidores que aqui estejam, se interessem cada vez mais pelo Brasil e possam levar capitais para lá. A Caixa Econômica Federal devolveu o cargo a um dos 4 vice-presidentes afastados na semana passada, mas destituiu os outros 3. Durou quase o dia todo a primeira reunião do Conselho de Administração, seguindo o novo Estatuto do Banco. Os conselheiros tiraram definitivamente dos cargos Antônio Carlos Ferreira, Roberto Derzier de Santana e Deusdina dos Reis Pereira. Eles já tinham sido afastados semana passada por suspeita de corrupção. Antônio Carlos Ferreira declarou que ainda está tentando entender os fundamentos para a exoneração dele e que confia na justiça. Roberto Derzier de Santana disse que jamais cometeu qualquer ato irregular nos 35 anos de serviços prestados à Caixa. Deusdina dos Reis Pereira não retornou ao nosso contato. Um dos vice-presidentes foi reconduzido, José Henrique Marques da Cruz. No caso dele, de acordo com o banco, não há elementos que comprovem atuação ilegal. A Caixa diz que vai começar um processo competitivo de seleção com apoio de empresa especializada para todos os 12 cargos de vice-presidente. O processo vai ser feito nos próximos 12 meses. O Conselho também descartou a permissão dada por lei para que a Caixa usasse até 15 bilhões de reais do FGTS para ampliar empréstimos. Essa capitalização foi duramente criticada pelo Ministério Público de Contas e por economistas. As alternativas adotadas são a Caixa diminuir o repasse de dividendos para o Tesouro Nacional, vender parte da carteira de crédito e emitir títulos de dívida perpétua no mercado internacional. A Força Aérea Brasileira, a Polícia Federal e Civil investigam a queda de um helicóptero que prestava serviço para a TV Globo no Recife. 2 pessoas morreram e uma terceira está internada em estado grave. A Aeronáutica e o Corpo de Bombeiros esperaram a maré baixar para remover pedaços do helicóptero de dentro da água. A ideia de usar boias para fazer o Globocop flutuar não deu certo. À noite, o trabalho de resgate continuou. A estratégia passou a ser usar um guincho para retirar o que restou do helicóptero do mar. O helicóptero do modelo Robinson R-44 tinha uma câmera acoplada, controlada por um operador. A aeronave se deslocava da orla do Recife em direção à zona norte da cidade para entrar ao vivo no jornal Bom Dia Pernambuco. Estas foram as últimas imagens que recebemos antes da queda. O Globocop caiu no mar a 30 metros da areia. A aeronave não pertencia à TV Globo. A proprietária é a empresa Elisai, que prestava serviço para a TV Globo no Recife há 15 anos, sem nenhum incidente.
e estava com um certificado de aeronavegabilidade e a inspeção anual de manutenção em dia, segundo a ANAC. Estas imagens mostram moradores e pescadores socorrendo as vítimas. Para não bater nas casas, ele jogou para o mar a aeronave. Eu acho que estava procurando algum lugar para pousar e não encontrou. 3 pessoas estavam no helicóptero. O comandante Daniel Cavalcante Figueira Galvão, de 36 anos, a controladora de tráfego da aeronáutica, a sargento Lia Maria Abreu de Souza, de 34 anos, morreram na queda. O operador de transmissão, Miguel Brendo Ponte Simões, de 21 anos, teve ferimentos graves e foi submetido a uma cirurgia em um hospital do Recife, onde está internado. O pai dele é um dos sócios da empresa dona do helicóptero. Eu, particularmente, ontem voei o dia inteiro nesse helicóptero. Então, assim, realmente é lamentável que isso aconteça, né? O velório do comandante começou na tarde de terça-feira. O primeiro relatório da aeronáutica deve estar pronto em 1 mês. Em nome de todo o jornalismo da Globo, nós manifestamos o pesar causado pela morte do nosso colega, comandante Daniel Galvão, e da controladora de tráfego Lia Mara de Souza. Estamos todos torcendo pela recuperação do Miguel Simões. Não perca no próximo bloco. O jogo, que tinha sido interrompido por uma tempestade de raios, termina com disputa de pênaltis. Dê um play na sua história. Quer conhecer um lugar novo? Seu cartão de crédito Bradesco dá pontos turbinados. Tá a fim de fazer uma reforma ou começar aquele curso? Tem crédito pré-aprovado no app. Invista de boa. O Bradesco tem um timaço de especialistas para te orientar. Quer trocar de carro, mas ainda não sabe quando? Consórcio Bradesco. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Super artistas, mas apenas 3 vão arrasar no hit do ano. E é você que decide. Compre a Coca-Cola de seu artista favorito e vote no site. Tá todo mundo multitelando com a NET. Posso multitelar meu futebol? Opa, se pode. Seu celular voa. Tem o 4G mais rápido do Brasil. Esquerdo do campo. Tá aprontando aí, seu Arlindo? Fazer uma live. Faz logo 2. Tem o dobro de internet no celular. Ei, quem tem o dobro de velocidade em casa, hã? Eu. Trigêmeas, multitelando junto. Oh! Traga seu celular pro combo e ganhe mais de 90% de desconto num LG Q6 e mais 100 GB de internet no celular. No Extra Folia tem preço imbatível. Vai na ala do carrinho cheio, vai no desfile do preço baixo, vai no maior carnaval de ofertas do Brasil. Johnny Walker Red Label 1 litro de 99,88 por 79,90. Smirnoff 998 ml de 37,50 por 29,90. Vodka Russa White Lake 700 ml de 24,90 por 14,90. Vodka Sky 980 ml de 39,90 por 27,90. Vai economizar, vai no Extra. Beba com moderação. Preparado para um show de manobras radicais? Próximo domingo, eles vão desafiar os adversários e as leis da gravidade no Skate Park Internacional. Oferecimento Moto X4 com câmera inteligente. Decolar.com, tudo para a sua viagem. E Bradesco, invista com um timaço de especialistas. Desde a semana passada, a gente tem repetido um convite para que você conte para todos os brasileiros, aqui na tela da Globo, o que espera do futuro, neste ano em que o país vai eleger um novo presidente. E de todos os cantos do Brasil, nós começamos a receber milhares de vídeos. A gente pediu que a gravação fosse feita num lugar bem representativo de onde você vive. E aí teve gente que fez selfie na frente de um cenário que simboliza a cidade. Mas teve gente que preferiu mandar o recado de um lugar com algum problema, porque considera que este lugar com este problema é o que representa a sua cidade. Enfim, quem escolhe o cenário é você. E a gente separou alguns exemplos que chegaram para mostrar que não tem mistério nenhum. É uma selfie, mas
com a câmera assim, ó, na horizontal. Meu nome é Décio Boff. O meu é Maicon Todo. Somos de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Queremos um Brasil assim, limpo, transparente e pacífico. Sou Jorge Luiz, do Jardim Noia, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Eu quero um Brasil sem covardia, sem sofrimento, sem miséria. Nesse mundo, se todo mundo fizesse um pouquinho, talvez o mundo não fosse tão imundo. Falo de Caruaru, o que eu desejo para o futuro do meu Brasil, que a educação e a saúde seja prioridade. O meu é Maria, o que eu desejo para o futuro do Brasil é salário digno para nossos professores, um Brasil sem corrupção. Aqui em Minas Novas, Minas Gerais, né? Aqui quem tá falando é o Zé Júlio e eu não quero mostrar beleza nenhuma não. Aí a pergunta é, que país que eu quero para mim? Eu quero um país que o dinheiro da gente não fica jogado fora, fazendo esse asfalto colado de cuspe aqui não, porque isso aqui tá uma vergonha. Isso aí. Para ter a oportunidade de representar a sua cidade aqui na tela da Globo, é só mandar um vídeo pra gente. Você encontra todas as orientações de como gravar na nossa página na internet ou no site g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Agora o esporte. O São Paulo está na decisão da Copinha, um dia depois da semifinal contra o Internacional ter sido interrompida por causa da forte chuva e de raios na cidade de Barueri. Arena Barueri, 3 horas da tarde, 32 graus. Quanta diferença de um dia para o outro. Meu Deus do céu. Essa é a imagem que nós temos da cabine. Chove e chove muito por aqui. Que diga o Sandro Ferreira, nosso cinegrafista, que no meio do temporal acabou levando um choque. Olha a imagem da câmera dele na hora do raio. Não tem nem comparação, o sol desse aqui é muito melhor. O jogo fica até mais bonito para quem está em casa assistir e a gente trabalha com segurança. Quando os times entraram em campo, o jogo já estava no segundo tempo. Uma situação que eu nunca vivi no futebol e acho que nunca mais eu vou viver. Depois do temporal da noite de segunda-feira, esse daqui nem parece o mesmo estádio. O que acabou não mudando na tarde desta terça-feira foi o placar. Por isso, São Paulo e Internacional decidiram a vaga nos pênaltis. Fux bateu! O Inter perdeu o terceiro pênalti, enquanto o São Paulo acertava todos. Na última cobrança, Carlos Miguel, o gigante de 2,2 metros de altura, defendeu o chute de Lisieiro. Nas alternadas, um gol para cada lado. Até que... correu, bateu, isolou! Toró fez o último e colocou o São Paulo na final da Copinha. Eu tive a oportunidade de matar o jogo e ser feliz. Vamos comemorar que a final é logo ali. A decisão será contra o Flamengo na quinta-feira, aniversário da cidade de São Paulo. Olha, é um jogo que a gente estava sonhando jogar, né? Com o Pacaembu lotado, contra um grande time que é o Flamengo, duas grandes potências aí. Tem tudo para ser um jogaço de bola. O Jornal da Globo fica por aqui. Para rever nossas reportagens, basta ir ao Globoplay. Outras notícias no Hora 1. Assista agora a série Supergirl. Boa noite e até amanhã.